bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o nosso livro natalino do ano. Temos aqui então O Terror Depois da Ceia, do autor britânico Jerome K. Jerome. Este autor nasceu na Inglaterra mesmo em 1859, salvo engano, meados do século XIX. E este livrinho aqui foi publicado pela primeira vez em 1891. Eu vou ler um trechinho aqui da página 22, em que ele diz o seguinte, olha só. Não só os próprios fantasmas andam por aí na véspera de Natal, mas as pessoas sempre se sentam e falam deles nessa data. Sempre que 5 ou 6 falantes de inglês se reúnem ao redor de uma fogueira na véspera de Natal, eles começam a contar histórias de fantasmas. Nada nos satisfaz mais na véspera de Natal do que ouvir uns aos outros contando anedotas autênticas sobre espectros. É uma época genial e festiva e amamos pensar em túmulos, cadáveres, assassinatos e sangue. Então, essa coisa de contar a história de fantasma depois da ceia de Natal parece meio, sei lá, meio estranha pra gente, né? Geralmente a gente associa histórias de fantasmas a festividades tipo Halloween. Mas na verdade a ideia de que fantasmas andam por aí na véspera de Natal é bem antiga. Bem anterior a Dickens, por exemplo, né? Que tem aí provavelmente a história de fantasma natalino mais conhecida da história da literatura, não? Que é o conto de Natal, ou canto de Natal, ou cântico de Natal, aí vai depender da sua edição. Essa história do Dickens, inclusive, teve algumas adaptações para cinema, né? Algumas bem famosas, inclusive. E a gente já conversou sobre essa história aqui no canal em algum momento, né? Você deve se lembrar, a história daquele velho Sovina que recebe na noite de Natal aí diversos fantasmas. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente, o fantasma do Natal futuro. E aí você tem uma mudança sendo operada neste personagem a partir, então, das conversas que ele vai ter com esses fantasmas natalinos. Mas então, vocês já se deram conta de que o narrador daquela história é um fantasma natalino? Então, se você nunca leu essa história ou pretende reler em algum momento da vida, presta atenção nesse detalhe, vocês vão gostar. Mas então, por conta dessa história que ficou muito famosa e continua muito famosa até hoje, o Dickens ficou conhecido, né, durante muito tempo, aliás, como um grande contador de histórias natalinas. Mas então, essa tradição aí de histórias de fantasmas que se passam na noite de Natal, ou até mesmo este hábito de contar histórias de fantasmas depois da ceia, é muito mais antiga. Então, existia lá no norte da Europa pré-cristã uma festividade chamada Yule. Estou lendo como se escreve, vocês vão ver aqui a palavra na tela. Então, esse Yule ou Jol, aí depende, a pronúncia vai ser um pouquinho diferente a depender aí do país, enfim. Então, essa festividade pegava o finalzinho de dezembro e os primeiros dias de janeiro. Esses dias também são conhecidos como os dias mais frios do ano, isso no hemisfério norte. E esses povos nórdicos, germânicos, né, enfim, eles acreditavam que nos dias mais frios do ano, que tinham aí também as noites mais escuras, então nessas noites, né, os fantasmas caminhavam por aí. Acreditava-se que a passagem, né, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos fica mais fácil de ser atravessada aí nessas noites mais escuras e frias do ano. Portanto, o pessoal vem lá de Valhalla para visitar a gente. E meus amigos de Portugal aí me corrijam se eu estiver errada, por favor. Mas então, segundo informações colhidas, parece que era um costume comum ali ao preparar a mesa, né, para a ceia de Natal, preparar também alguns lugares à mesa que seriam ali destinados aos entes queridos que já se foram. Mas então, pra gente aqui no Brasil, essa tradição meio que, né, não funcionaria, já que o Natal cai aqui pra gente na época mais quente do ano. O nosso portal aí entre o mundo dos vivos e dos mortos tá, ó, seguro. Então você vê, são tradições, né? E para muitos, essa tradição fantasmagórica se estende até a Noite de Reis. Esse ano de 2022 nós lemos aqui no canal a peça do Shakespeare, né? A Noite de Reis. E eu descobri por que a árvore de Natal precisa ser desmontada no dia 6 de janeiro. Então, há quem acredite que você não pode simplesmente desmontar sua árvore de Natal no dia de Reis e descartar aquela árvore porque no fim do ano você vai comprar outra. De jeito nenhum. Você deve guardar aquela árvore de Natal dentro de casa. Pode ser num lugar escondidinho, não tem problema, mas a árvore não pode sair da sua casa. Você só pode descartá-la no Natal seguinte. Aí sim, você joga fora, faz o que você quiser. Mas então, o que é que pode acontecer caso você jogue fora aquela árvore de Natal ali no dia 6 mesmo? Alguém que esteve presente à sua ceia de Natal, ou você mesmo, né? Nunca se sabe, vai contrair óbito ao longo do ano. Mas tem uma outra possibilidade também. A sua casa pode ser atingida por um raio. Você vai correr esses riscos?
Bom, os vitorianos achavam que era uma boa ideia, né, não correr esses riscos, né? Então eles guardavam a árvore de Natal num cantinho escondido da casa, né, para só descartá-la no Natal seguinte, estava jóia. E os vitorianos também mantinham firme e forte a tradição de contar histórias de fantasma depois da ceia de Natal, para todo mundo ter um soninho tranquilo depois, né? Então, este livrinho aqui é sobre isso. Mas primeiro é preciso ter em mente o seguinte, pessoal. O Jerome K. Jerome era um grande fanfarrão. Aqui, tem uma fotinha dele aqui. Ele escreveu romances, trabalhou em jornais e tudo mais, mas assim, ele era realmente mais conhecido como um cara que escrevia textos cômicos. Ele era um humorista da época, né? Inclusive este livrinho aqui, ó, tem o seguinte subtítulo, ó, Terror Depois da Ceia, e aí você tem ali, ó, A Ficção Natalina e Cômica do Jerome K. Jerome. Portanto, este livrinho aqui é todo bem humorado, e assim, é o humor, né, o bom e velho humor britânico. Bem bobo mesmo, mais bobo do que Monty Python, se é que isso é possível, não é mesmo? Então, se você gosta desse tipo de humor, você vai ler esse livrinho aqui, de vez em quando você vai se pegar dando aquele tipo de risadinha assim, que bobo. Mas tá, vamos ao conteúdo do livro. Eu diria que este livrinho aqui é dividido em duas partes. A primeira, e a mais legal na minha opinião, é uma grande introdução aí a respeito dessa tradição britânica. Então ele vai contando pra gente aí sobre essas tradições natalinas na Inglaterra de sua época. E essa parte do livro se chama Nossa Festa de Natal. Ele começa essa parte assim, ó, era a véspera de Natal. Começa assim porque é a maneira adequada, ortodoxa e respeitável de começar. E fui criado de maneira adequada, ortodoxa e respeitável, e é ensinado a sempre fazer as coisas de maneira adequada, ortodoxa e respeitável. O hábito continua comigo. É claro, como uma mera questão de informação, é desnecessário mencionar a data. Se é a véspera de Natal, né? Bom. O leitor experiente saberá que era a véspera de Natal, mesmo que eu não lhe conte. Sempre é véspera de Natal nas histórias de fantasma. Aí depois ele diz isso aqui, ó. A véspera de Natal é a noite de gala dos fantasmas. E aí ele vai embora, né, contando aí sobre essa tradição de contar essas histórias de fantasmas aí na noite de Natal e tudo mais, até finalmente chegarmos à segunda parte do livro. Agora as histórias são contadas. Então, a história aqui é a seguinte: é noite de Natal, o nosso narrador vai passar o Natal ali na casa de um tio. Todos os convidados estão reunidos ao redor da lareira, logo depois de uma gorda refeição aí regada a muito vinho, ou whisky, sei lá, enfim. Ou seja, tá todo mundo meio bêbado. E cada um dos presentes vai contar uma história de fantasma. Só que vai ter algumas histórias aqui que ninguém entendeu direito, sabe? O contador já não estava lá dizendo coisa com coisa. Então ele vai chamar essas histórias de interlúdios, né? Vai ser uma pagininha só ali. Mesmo porque nem vale a pena, né? Tentar contar aquela história que ninguém entendeu direito. Já outras histórias de outros convidados, né, serão contadas aqui no livrinho. E de novo, gente, é tudo história boba, tá? Não, você não vai ficar com medo dessas histórias, e se o seu humor, né, se o seu tipo de humor não for esse tipo aqui que o livro te apresenta, você não vai nem achar graça. Então tá, você não vai sair da leitura deste livro com medo de nada não, tá? Muito pelo contrário, você vai sair da leitura deste livro aqui pensando, meu Deus, que livro bobo. Eu vou contar só uma história aqui desse livro, né? A história que eu achei mais legal, que é a da Emily, né? Só pra você ter uma ideia do que esperar, tá? Pois então, a casa de um desses convidados aqui é assombrada. Tem lá um fantasma que toda a família conhece. Ele mora lá. Ele já estava lá quando aquela família se mudou para aquele casarão. Então todo mundo convive tranquilamente com aquele fantasma ali. E a história desse fantasma é a seguinte: quando jovem, ele tinha uma namorada chamada Emily. Eles queriam se casar, mas ele não tinha dinheiro nenhum. Então ele resolve fazer uma coisa que aparentemente era comum naquela época. Então ele resolve ir para a Austrália para fazer fortuna, veja bem. Só que quando ele chega lá na Austrália, ele se dá conta de que não era bem como diziam, né? Aquela coisa de você tropeçar e cair ali numa mina de ouro. Então ele demora para fazer seu pé de meia, mas assim, tipo uns 20 anos. E quando ele finalmente volta para casa, cadê a Emily? Não está em lugar nenhum, ele não encontra a Emily. Então ele, dali uns anos, vai morrer, né? E vai se tornar um fantasma chorão. Só que o tempo vai passando, né? E a família desse cara que tá contando essa história na noite de Natal meio que se cansa daquela choradeira do fantasma. Então eles resolvem dar um basta naquela situação, né? Eles vão fazer alguma coisa.
A primeira coisa que eles vão fazer é o seguinte, eles mesmos vão sair por aí procurando essa Emily. Eles vão, sei lá, na prefeitura para ver se encontram ali algum registro. E coisa curiosa, nenhuma Emily jamais habitou aquela cidade. Nenhum velhinho da vizinhança se lembra de alguém com esse nome, sabe? Não tem Emily nenhuma ali, nunca teve. Mas o fantasma tá lá, chorando. Eles não aguentam mais. E aí o prefeito da cidade vai dar até que uma boa ideia, né? Ele vai dizer assim, olha só, por que vocês não constroem uma lápide com o nome dessa Emily? E é isso que eles vão fazer, porque nem no cemitério eles encontram uma Emily, né? Então, olha só, página 60, ó. Eu nunca tinha visto uma vizinhança tão destituída de Emilys mortas. Então eles montam lá uma lápide com o nome da Emily e ainda por cima, ó, escrevem isso aqui, olha só. Sagrado em memória de Emily. E aí, olha só, suas últimas palavras foram: diga a Johnson que eu o amo. Então, o nome do fantasma era Johnson. E dá super certo. Então, o fantasma passa a ir chorar no cemitério. E pronto, ó, problema resolvido. Então é isso, pessoal. É esse tipo de história que vocês vão encontrar aqui. Eu mesma acho bobo pra caramba, mas eu adoro. Eu, inclusive, sou bem fã de Monty Python, tá? Então, se você também gosta desse tipo de história meio boba, ó, esse livro aqui é pra você, tá? O livrinho é todo caprichado, não sei se vocês viram. Capa dura, tem lá o fitilho, é todo ilustradinho, a folha de guarda. As ilustrações são barato também, todo ilustrado, gente. Mas é aquilo, né? Vocês entenderam o tipo de história que vocês vão encontrar aqui, não é mesmo? Lá pro finalzinho tem lá a biografia do autor também. Ediçãozinha super caprichada. Fica aqui uma dica de um presente para quem gosta desse tipo de humor bobo, tá? Ou para quem quiser saber um pouco mais aí a respeito dessa tradição vitoriana, né? De se contar histórias de fantasmas depois da ceia. Na verdade não era vitoriana, né? Vocês viram o início do vídeo. Bem mais antiga do que isso. Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de desejar a todos vocês aí do TLT um Feliz Natal, próspero 2023. Nós ainda vamos ter o vídeo de domingo antes de eu sair de férias oficialmente. Então a gente se vê no vídeo de domingo e depois, né, em meados de janeiro estamos aí de volta. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí boas festas neste fim de ano. E antes de encerrar este vídeo, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Pessoal, muito obrigada de coração. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você possa e queira também ajudar aqui o canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê, como eu disse pra vocês, no domingo que vem e depois em janeiro, mas lembre-se de que o canal tá cheio de vídeos aí. Eu duvido muito que você tenha visto todos os 1000 vídeos. Então aproveite o tempo livre nas suas férias também para colocar o TLT em dia. E a gente se vê depois, pessoal. Um beijo grande pra vocês e até mais.